Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os professores Vinícius e William, e como a gente está tratando de química orgânica, a gente vai continuar o estudo dos nossos conteúdos aqui, falando um pouquinho sobre a reação de transesterificação e a produção do biodiesel. Oi, gente, sou o William e para dar início, vamos colocar uma introdução ali. O biodiesel é um combustível renovável e também sustentável. Nessa aula vocês vão ver o porquê dele ser renovável e sustentável, mas como que ele é produzido? Bom, ele é produzido nessa reação de um éster com um álcool que vai formar um outro éster e um outro álcool. Eu não entendi o que ele falou. Colocando agora aqui as estruturas para a gente conseguir observar melhor, essa reação se chama transesterificação, ou também alcoólise, que seria a reação de um éster 1 com álcool 1, que produz um éster 2 e um álcool 2. Por mais que eles tenham a mesma função orgânica, são estruturas diferentes. Então, vamos ver como a gente pode olhar melhor essa reação. Tá vendo que a primeira molécula ali do éster 1, o butanoato de metila, está dividido na cor rosa e na cor azul? Eu aconselho vocês fazerem esse tipo de separação, pode ser tipo com circulando a molécula, para facilitar a visualização, mas principalmente agora, no início, né, que vocês estão estudando isso. Então, para essa reação, você pode circular a cadeia carbônica, que está ligada ao átomo de oxigênio, e circular o que sobrou, que seria esse restante da cadeia carbônica, com o oxigênio. Reagindo com o etanol, nesse caso, você circula essa hidroxila e circula a cadeia carbônica que está ligada a essa hidroxila. Então, essas partes rosas se ligariam para formar esse éster 2. A cadeia carbônica rosa se ligaria naquele átomo de oxigênio, formando esse éster 2. E a hidroxila se ligaria a cadeia carbônica ligada àquele éster 1 inicial, formando o álcool 2, que nesse caso é o metanol. O metanol, o metanol, caso vocês não saibam, é um álcool que a queima dele produz uma chama invisível. Talvez vocês já tenham visto em alguns vídeos de queima quando um carro de Fórmula 1 pega fogo. Como, por exemplo, o vídeo que a gente vai apresentar. Dá pra ver que os caras estão jogando o extintor de incêndio, o piloto depois levanta e sai correndo, mas a gente não consegue visualizar nada, justamente pela queima do Aham. metanol ser invisível. Agora vamos fazer um exercício sobre o processo de transesterificação que a gente estudou agora há pouco. E aqui está uma molécula de um éster reagindo com uma molécula de um álcool. E eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolver esse exercício. Certo? Vamos tentar resolver ele aqui. Fazendo aquela separação lá que eu tinha falado, a gente separa a cadeia carbônica, que está ligada ao átomo de oxigênio, que ela vai se ligar com a hidroxila do álcool, produzindo aquele álcool ali que está marcado na parte de produtos. A parte que ficou sobrando daquele éster 1 vai se ligar com a cadeia carbônica que estava ligada àquela hidroxila do álcool, formando esse éster 2. Mas vocês já tiveram as aulas sobre ésteres, também sabem como nomear cada um deles, né? Então, pausa o vídeo mais uma vez e vamos tentar nomear cada um deles. Bom, voltando aqui, o primeiro éster é o acetato de propila. Acetato é aquela primeira parte ali da cadeia. O propila, prop, vem de três átomos de carbono, né? Essa é a cadeia de três carbonos. O álcool, vocês já viram lá atrás também. Butanol, ele tem quatro carbonos e a função orgânica dele é o álcool, por isso o ol.
o éster de produto ali. Acetato também, mas de butila. E aí ele vai ter 4 carbonos ligados ali. Do lado vai ser o propanol. Por que propanol? Porque você estava reagindo com um éster de propila. Beleza, vamos lá então. A gente estava falando sobre uma reação com outros ésteres e outros álcoois que não são o nosso interesse. Como o nosso interesse é o biodiesel, vamos para a reação do próprio biodiesel. Bom, o biodiesel ele é feito com óleos, com gorduras, que são os triglicerídeos. Inclusive, esses R1, R2 e R3 indicam que são uma cadeia carbônica, que pode ser extremamente longa. Então, para resumir, para simplificar, a gente coloca esse R1, R2 e R3 para resumir a cadeia 1, cadeia 2 e cadeia 3. Beleza. Então, ele vai reagir com o álcool. O álcool que a gente usa para reagir esse óleo é o metanol. E ele tem que ser catalisado em meio básico, ou seja, num meio que tenha uma grande concentração de íons OH-. Mas isso é só um detalhe, só para catalisar a reação. Ó, como o William acabou de explicar pra gente, a gente identifica o grupo OH, os carbonos, a cadeia que está ligado com o átomo de oxigênio do éster, aqui. São justamente eles que vão reagir, eles vão reagir entre eles, e o restante da cadeia com a cadeia carbônica do álcool. Então, quando a gente passa para esse lado da reação, o lado direito da reação, o que a gente tem que acontecer? Os OHs se ligaram a esses carbonos que estavam ligados ao oxigênio e formaram a glicerina. A gente pode até observar aqui. E dá para ver que a ligação carbono-carbono que unia esses três, vamos dizer assim, essas três cadeias do triglicerídeo, ela foi rompida. Então agora você tem três moléculas separadas, né? E são justamente essas moléculas que vão compor o biodiesel. Um outro ponto interessante é que a glicerina vai ser utilizada, ela pode ser utilizada, na verdade, para produzir outro tipo de coisa, para produzir outros combustíveis. Se a gente vai tratar o biodiesel como um combustível, a gente precisa produzir ele numa escala muito grande. Se a gente vai produzir ele numa escala muito grande, consequentemente, a glicerina vai ser produzida numa escala muito grande. O que a gente vai fazer com essa glicerina? Então, ela pode ser utilizada por ação de bactérias para produzir gás metano e gás hidrogênio, que podem ser utilizados como combustíveis. Além de ser utilizada também na indústria dos cosméticos e indústria alimentícia também. Então, existem esses outros usos para a glicerina. Agora, vamos lá para fazer uma reação com um triglicerídeo formando biodiesel. Novamente, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo para poder resolver. Beleza. Voltando aqui com aquele nosso esquema, o macete de identificar por cores as moléculas para saber o que vai reagir. A gente tem o grupo OH reagindo com os carbonos que estão ligados no oxigênio, aqui do éster, formando a glicerina. E a separação da ligação carbono-carbono, formando as moléculas que vão compor o nosso biodiesel. Então, se você conseguiu chegar nisso, perfeito, você amassou. Agora vamos lá, a gente está falando do biodiesel, de como que ele é produzido, e a gente fala também sobre o ciclo do biodiesel. Por que os biocombustíveis são renováveis? Bom, primeiro de tudo, a gente falou que ele é extraído de um óleo, não é? Esse óleo, ele vem das plantas. Então tem uma plantação, no caso do Brasil, é soja, principalmente soja. Através das sementes é extraído um óleo, então aqui a extração do óleo, que é como se fosse um óleo vegetal cru, a gente chama, que vai precisar ser refinado, vai precisar ser filtrado. Aí, quando ele passa por esse processo, ele está aqui filtrado, e aí ele pode ser reagido com o álcool, nesse processo que a gente acabou de ver de transesterificação. Quando tem a transesterificação, o que acontece? Forma o biodiesel e a glicerina. O biodiesel vai ser utilizado como combustível nos automóveis e diferentes máquinas, né? Na queima dele, ele gera a energia e gera o gás carbônico. Agora, a questão é justamente o gás carbônico.
Como que a gente vai fazer isso aqui se tornar um ciclo? A questão é, a gente não precisava de plantas para poder extrair o óleo vegetal e produzir o biodiesel? O que uma planta precisa para crescer? Ela precisa de fotossíntese. No processo de fotossíntese, ela utiliza o gás carbônico. Então, vai ser justamente nesse momento que uma nova leva de plantas, uma nova plantação, vai consumir o CO2 liberado na atmosfera para poder crescer e depois poder ser feita a extração do óleo de suas sementes. Então, é justamente aqui que se fecha o ciclo. Muito diferente dos combustíveis não renováveis. Quando você pega um combustível derivado do petróleo, simplesmente queima ele, libera um monte de CO2 na atmosfera e outros gases, mas você não tem compensação nenhuma, você não tem nenhum tipo de absorção de CO2 de nenhuma forma. No caso dos biocombustíveis, você tem a absorção através da fotossíntese. E é isso. Muito obrigado. Pode conferir o Moodle e faz atividade lá. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Obrigado.